E a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, jogou um balde de água fria na expectativa do governo brasileiro de uma reunião entre Donald Trump e Lula no domingo. Em coletiva de imprensa, a representante da gestão americana detalhou a agenda oficial do presidente Donald Trump, que não consta nenhum encontro com o presidente brasileiro, mas confirma sua ida à cúpula na Ásia. A ausência de Lula na lista reforça o clima de tensão diplomática entre Brasília e Washington, em meio a divergências sobre política, comércio, economia e drogas. Segundo informações do nosso correspondente internacional, Eliseu Caetano, falas recentes do governo brasileiro causaram irritação na Casa Branca, como a de hoje, onde o chefe do executivo voltou a criticar o dólar como moeda comercial global. Deixa eu já chamar o Cristiano Beraldo, chegando aqui em Os Pingos nos Is. Quero já a sua análise, Beraldo, sobre essa frustração. Por enquanto, nada de oficial previsto para um encontro entre Lula e Trump. Pois é, Nelson Kobayashi, realmente o presidente brasileiro não perde a oportunidade de falar coisa errada na hora errada, numa circunstância em que o Brasil encontra-se completamente fragilizado diante do mundo. Foram impostos ao Brasil tarifas extremamente excessivas, onde o presidente norte-americano Donald Trump escreveu uma carta ao presidente brasileiro, uma carta aberta que foi publicada, alegando motivos não econômicos, mas motivos políticos, fazendo reclamações objetivas sobre a condução do poder judiciário brasileiro e a forma com que empresas norte-americanas e cidadãos norte-americanos estão sendo alvo de decisões arbitrárias e cerceamento da liberdade de expressão. Depois disso, muita coisa aconteceu e nas últimas semanas, depois de uma manifestação espontânea do presidente norte-americano em seu discurso na ONU, dizendo que encontrou rapidamente com o presidente brasileiro e que entre eles surgiu uma química muito boa e que ele estava muito otimista com o diálogo entre ele e o presidente brasileiro, criou-se uma expectativa de que seria possível reverter essa situação a partir do diálogo. E começou a se construir uma agenda de um encontro para tratar de forma objetiva entre dois chefes de estados dos assuntos que interessam em relação ao Brasil, interessa os Estados Unidos, em relação aos Estados Unidos, que interessa o Brasil. Na semana passada tivemos aquele encontro entre o chanceler brasileiro e o secretário de Estado norte-americano. As notícias depois daquele encontro não foram muito claras, não houve muita transparência no que foi tratado, na forma como os assuntos foram tratados, criou-se esse suspense e agora tivemos hoje o presidente brasileiro voltando a atacar o dólar, que é uma loucura, é uma absoluta insanidade, não apenas porque o Brasil não tem nenhuma condição de ficar sem o dólar como a sua moeda de referência para o comércio internacional, mas porque dos BRICS, China e Rússia não estão tratando desse assunto. Aliás, eles negaram interesse em tratar desse assunto nesse momento e que isso era uma iniciativa exclusivamente brasileira. Sendo uma iniciativa brasileira, exclusivamente brasileira, neste ambiente comercial e geopolítico que vivemos, a desimportância do Brasil coloca o presidente brasileiro simplesmente na posição de falastrão, quiçá de bobo da corte. Mas aí, Koba, eu tenho que lembrar que o nosso presidente de bobo, ele não tem absolutamente nada. Luiz Felipe Dávila chegando conosco também aqui em Os Pingos nos Is. Dávila, o Beraldo trouxe aqui um tema que você sempre enfatiza, né? Que é a questão de Rússia e China, eles não se aventuram em ficar o tempo todo criticando a hegemonia do dólar, mas o Brasil fez lá atrás e voltou a fazer hoje novamente com o discurso do presidente. Dávila, será que faltou o timing, percepção aqui das oportunidades que estavam adiante, a possibilidade do acordo se estreitar? Como é que você vê esse momento de crítica do presidente da República, hein? Luiz Felipe Dávila. Boa noite, Koba. Boa noite, Beraldo, Mota e a nossa querida audiência. Essa é mais uma das alucinações diplomáticas do presidente brasileiro, por uma razão muito simples. O pigmeu do comércio internacional, que é o Brasil, esse nanico que representa 1,3% do comércio internacional, é o que gosta de falar duro na mesa, dizendo que nós precisamos substituir o dólar como a moeda internacional do comércio. E sabe quem que dá bola para isso? Ninguém, nenhum país. Aliás, Koba, como você bem lembrou,
No momento em que foi pressionada essa ideia e viu que ia causar ainda mais estresse entre os países, Rússia foi o primeiro a lavar as mãos e falou: isso aí é ideia do Brasil, nós não temos nada que ver com essa maluquice aí. E muito menos a China. Ninguém se manifestou. O Brasil ficou sozinho no meio do baile, falando essa besteira que ninguém endossou. E Lula continua a repetir. Esse pigmeu do comércio internacional que é o Brasil, 1,3%, é ele que quer mudar a moeda. É óbvio que isso é totalmente irrelevante. Só para dar um número, para grandeza de número, o Brasil tem um comércio de 80 bilhões de dólares por ano de exportação com os Estados Unidos, que é o segundo maior parceiro comercial. A parceria comercial com a China é de 2 bilhões de dólares por dia. Essa é a diferença, a magnitude de um país relevante para um país absolutamente insignificante. E Lula, ao utilizar esse argumento horas antes de encontrar Donald Trump, acabou de dar um tiro no pé. O tal do encontro, a tal da química, acabou por justamente esta postura militante ideológica do presidente da República que ignora os interesses brasileiros. Porque veja só o que aconteceu, Coba. Neste meio tempo, o Brasil já perdeu 20% das exportações nos últimos 2 meses, isso equivale a 10 bilhões de reais, e agora o BNDES vai ter que socorrer essas empresas que não conseguiram exportar para os Estados Unidos e vai gastar mais 5,3 bilhões. Ou seja, a verborragia diplomática, ideológica, militante já custou ao país 15 bilhões de reais e vai custar muito mais, porque a chance de sentar-se com Donald Trump e reduzir as tarifas agora é quase nula. E Donald Trump deixou claro que as tarifas impostas ao Brasil, quase todo o percentual imposto foi por razões políticas. E não é que o presidente da República brasileiro vai justamente bater na questão política? Parece que ele quer melar mesmo o diálogo e a tal da química. Falando nessa química, deixa eu chamar o Roberto Mota, chegando ao vivo diretamente do Rio de Janeiro. Onde foi parar o clima, a química, a indústria petroquímica que disse o presidente brasileiro que havia se formado ali entre Lula e Trump? Hein, Roberto Mota, bem-vindo, boa noite. O melhor exemplo da indústria petroquímica brasileira é a refinaria Abreu e Lima, que já consumiu 100 bilhões de reais e ainda não ficou pronta. Boa noite, Coba. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. Eu não sei até que ponto a agenda oficial do presidente Donald Trump faz muita diferença. Com certeza, se ele quiser inserir um evento na agenda de última hora, eu não tenho dúvida que ele consegue. A pergunta de $1 milhão é: será que ele quer? Bom, ele fez aquele elogio no discurso da ONU, então tudo indica que ele quer. A outra pergunta, essa de $1 milhão é: será que o governo brasileiro quer? Imaginem o seguinte: você tem um adversário, você acha que esse adversário ajuda a aumentar a sua popularidade, porque quanto mais você briga com ele, mais as pessoas admiram você como defensor da soberania. Qual é a última coisa que você vai querer? Fazer um acordo com esse adversário. Deixa eu chamar novamente o Cristiano Beraldo aqui. Beraldo, sobre isso que fala o Mota, qual é o cálculo político que se faz em relação a se aproximar ou não dos Estados Unidos nesse momento? Não, veja, eu acredito que o governo brasileiro tinha interesse, sim, era mais interesse do ponto de vista político, interesse brasileiro em resolver a questão da tarifa e sair como um grande solucionador dessa questão, porque com isso poderia roubar o discurso até do próprio Eduardo Bolsonaro, mas alguma coisa deu errado, claramente alguma coisa deu errado. O governo brasileiro não está conseguindo avançar com as pautas principais desse problema com os Estados Unidos e, a partir de um horizonte difícil, de difícil resolução, ao que parece o presidente brasileiro resolveu dobrar a aposta no seu discurso vazio
contra os Estados Unidos, contra o dólar, daqui a pouco possivelmente falará até contra o presidente norte-americano Donald Trump. O problema é que o Brasil está tão à margem de tudo que acontece e o mundo inteiro enxerga o que o presidente brasileiro está fazendo nessas suas viagens internacionais. Quer dizer, todas as viagens internacionais do Brasil são movidas por interesse do presidente da República em ajudar os seus amigos. Então, os amigos vão com ele vai ali, testemunha a assinatura de acordos comerciais entre os seus amigos e o país onde ele está visitando e volta para casa contente. O problema é que quem está pagando a conta dessas viagens, e a conta é muito alta, somos nós. E para o brasileiro, de verdade, não vem absolutamente nada de bom que não essa má impressão, essa imagem queimada que vai se consolidando de um presidente brasileiro que não pensa no seu país, que não está olhando de forma estratégica para o futuro do seu país e que simplesmente quer fazer discurso, tirar foto e criar conteúdo para a rede social visando as eleições do ano que vem. Como dissemos ontem aqui, Koba, para o Brasil é 100% política. Para os Estados Unidos é uma questão estratégica para o futuro. Há uma diferença muito grande no propósito dos dois lados quando sentam à mesa. Luiz Felipe Dávila, esse movimento todo de distanciamento que a gente tem visto pode ter a ver com a reunião que aconteceu entre o chanceler brasileiro, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, os dois que foram designados para iniciarem ali as tratativas? Não me parece, Koba. Parece que ali foi uma tentativa de normalizar as relações internacionais. Pode ter até ocorrido uma conversa um pouco mais dura ou não, mas o fato é que deram consequência à conversa e inclusive chegaram a aventar uma possível conversa entre os dois presidentes na Malásia. O problema é que a verborragia presidencial brasileira não se conteve. E na primeira parada do tour pela Ásia, o presidente Lula acaba tocando num dos pontos mais delicados para o presidente Trump, a questão da substituição do dólar como moeda internacional. Aliás, o presidente Trump já havia ameaçado os países tal dos BRICS e do Sul Global com tarifa de 100% se levasse adiante essa conversa de substituição do dólar como a moeda do comércio internacional. Aquilo foi o suficiente para todo mundo recuar, inclusive a Rússia, que era uma das que supostamente estava de acordo com isso, recuou imediatamente e disse que essa era uma ideia estapafúrdia do Brasil. E não é que esta ideia estapafúrdia volta na primeira parada da viagem do presidente Lula na Indonésia? Aliás, você viu que o presidente da Indonésia ficou quieto, não falou absolutamente nada, não reagiu a mais essa ideia estapafúrdia do Lula. Então, veja só como nós desperdiçamos oportunidades de estabelecer boas relações comerciais com o nosso segundo maior parceiro comercial. Ou seja, mostra o presidente Lula rifando os interesses nacionais para arrancar alguns aplausos da sua claque de esquerda. O item número 1 da pauta do Marco Rubio são eleições livres e limpas no Brasil. O assunto ao qual eu me refiro é a reunião que aconteceu entre eu vou dizer aqui, ilustre desconhecido, né, o Mauro Vieira, representando o governo Lula, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. E eu disse no X, e reitero aqui a vocês, que foi uma reunião de grandes impactos. Grandes impactos em absolutamente nada, porque não houve nenhuma mudança. E se você assiste ao Paulo Figueiredo Show, isso não foi exatamente uma surpresa para você, né? Para acreditar de fato que eu e Eduardo Bolsonaro estávamos escanteados e que o Mauro Vieira ia chegar nos Estados Unidos dando as cartas, eu acho que o sujeito tem que estar num certo grau de histeria. Mas antes de entrar nesse assunto, eu obviamente lembro a vocês mais uma vez que Eduardo Bolsonaro e eu fomos a Washington, né, no mesmo intuito de sempre, o nosso trabalho de informar, explicar ao governo dos Estados Unidos o que vem acontecendo, que é um trabalho que continua todos os dias. Eu vou desligar essa ligação para fazer uma ligação justamente com eles, desligar esse programa, eu acho que
por coincidência ou não, nós vínhamos numa maré de notícias sobre tem uma indústria petroquímica entre o Lula e o Trump, e essa indústria petroquímica parece que, quando a gente chegou lá em Washington, não era bem assim, né? Já no primeiro dia que nós chegamos lá, nós tivemos uma declaração conjunta do Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, e do Jameson Greer, que é o representante comercial dos Estados Unidos, deixando muito claro qual era o estado da relação dos americanos com o Brasil. Aliás, Bruno, vamos perder um segundo para colocar de novo essa declaração. Cited that 1977 law. The question is about Brazil, the 50% tariffs on Brazil. Can you explain why they're being hit with 50% tariffs and why it falls under the umbrella of the International Emergency Economic Powers Act? Certainly, happy to do that. Now, to be really specific about Brazil, there's actually two regimes at place right here. There's the reciprocal tariff rate of 10% on Brazil, which everyone in the world has, which we're trying to do to control the global trade deficit. It's a huge problem for us. Then on top of that, there's a 40% tariff on Brazil, and that's under a separate emergency, and this is related to extreme concerns with rule of law, censorship, and human rights in Brazil, where a Brazilian judge has taken it upon himself to order U.S. companies to censor themselves, given them secret orders to manage the flow of information, rule of law with respect to political opponents in Brazil. And so when the unlawful detention of U.S. citizens who were in Brazil. Correct. Now, the Treasury Department has often used AIPA, which is the shorthand for the law you're talking about, to impose sanctions, which will cut off countries or companies or persons entirely from the U.S. financial system and cut off trade entirely. If the president can cut off trade entirely, he can certainly impose a tariff, which is a lesser measure than a full sanction. Eu boto esse vídeo de novo porque ele retrata uma coisa muito importante. Primeiro, tem o Scott Bessent, que é uma das figuras mais importantes para a gente, que é o secretário do Tesouro, que é a pessoa que trata de sanções Magnitsky. Nós temos três figuras, além do Trump, três figuras centrais aqui, né? Você tem o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, que é quem trata especificamente e quem aplica sanções Magnitsky. Você tem o Marco Rubio, que é quem comanda a política externa americana e quem determina o cancelamento de vistos. E você tem, além disso, o Jameson Greer, que é o USTR, o representante do comércio dos Estados Unidos, que é aquele que trata de tarifas. Reparem em todas as declarações que acontecem dessas três figuras, desses três elementos, o quão bem informados eles estão sobre o que acontece no Brasil. E esse é o trabalho que a gente está aqui para fazer. Esse é o trabalho aqui que a gente está para oferecer, né? Então, quando você escuta o que essas pessoas estão dizendo, elas explicam que essa pergunta foi especificamente sobre a questão da tarifa. Ora, 10% da tarifa do Brasil é comercial e 40% é por razões políticas. E no mesmo dia em que é feita essa declaração, há a reunião entre o Marco Rubio e o Mauro Vieira, e eles dois sentaram privadamente por cerca de 20 minutos, meia hora. Ninguém sabe exatamente o que os dois conversaram. Eu confesso a vocês que eu também não sei, porque eu não estava dentro da reunião, foi uma reunião entre os dois. As pessoas que me informaram, eu não conversei com o secretário Rubio, então eu não sei, ele não me disse o que tratou com o Mauro Vieira, mas as outras pessoas com as quais eu conversei, que estavam na reunião, me falaram que na reunião em si, na própria reunião em si, na reunião em que todos participaram, não houve absolutamente nenhum avanço. Falando, olha, vamos começar um diálogo, as questões comerciais não foram nada, não foi feito absolutamente nenhum avanço, e falaram da possibilidade do Lula se encontrar com o Trump, já que ambos têm a mesma agenda, não é uma visita do Lula ao Trump ou uma visita do Trump ao Brasil, os dois têm a mesma agenda agora na Ásia nesse final de semana. É possível que eles se encontrem. Na informação que eu recebi da Casa Branca até agora, isso não consta na agenda do presidente Trump, mas pode ser que aconteça, e nós não enxergamos com maus olhos. O que me parece bastante provável é que, e assim me foi indicado, é que na reunião entre Mauro Vieira e Marco Rubio, Marco Vieira explicou exatamente, ouviu de Marco Rubio exatamente o que os dois secretários, o representante do comércio e o secretário Bessent, estão dizendo agora. Olha, essa não é uma tarifa pura e simplesmente por questões comerciais. Há uma questão política. E o item número 1 da pauta do Marco Rubio são eleições livres e limpas no Brasil,
o que, obviamente, envolve as violações de direitos humanos perpetradas pelo judiciário brasileiro, a situação do presidente Bolsonaro, a anistia, e esses são assuntos eu posso adiantar a vocês, sobre os quais Marco Rubio conhece muito bem e que são importantes para eles. E que são muito importantes para eles. E eu não vejo que os Estados Unidos façam qualquer tipo de concessão ao Brasil, mesmo na área comercial, sem que esses assuntos sejam abordados. Pode acontecer? Pode. Quando nos foi perguntado sobre esse assunto, e eu digo a vocês, público aqui, que Eduardo Bolsonaro e eu estávamos, enquanto essa reunião acontecia, nós estávamos dentro do Departamento de Estado, a gente vai falar sobre isso já mais à frente, nós nunca nos opusemos à questão de redução de tarifas ao Brasil. Pelo contrário, foi algo que nós, inclusive, tentamos e tivemos sucesso no alívio de alguns setores, e gostaríamos que houvesse alívio para outros setores. Setor de pescas, por exemplo, a gente gostaria muito que houvesse alívio a eles. Talvez o setor de carne seja importante para o Brasil. Há alguns setores, algumas fábricas especificamente, não quero falar aqui de empresas, mas alguns pedidos que vieram até do próprio governador Tarcísio, pelos quais a gente estava tentando interceder. Nunca houve da nossa parte, da parte do Eduardo e eu, e você que acompanha o Paulo Figueiredo Show sabe disso, nenhum interesse em impedir que as tarifas fossem retiradas ou de determinados setores, né? Nós nunca pedimos as tarifas, elas foram uma decisão do próprio Donald Trump, e eu acho que o presidente Trump tem razão, e nós vamos apoiar sempre todas as decisões do presidente Trump, e eu peço a vocês que entendam a nossa posição, né? Nós não podemos ir contra aquele que está nos ajudando, né? Seja qual for a decisão que o presidente Trump tomar, nós temos que, debaixo da liderança dele, apoiar a decisão que ele toma. O que nós ouvimos na questão comercial foi, a expressão que eu ouvi foi "they haven't gotten anywhere", que em português significa eles não chegaram a lugar algum.